dia, né? Vamos focar no hoje, mas se o Senhor nos der graça, iremos falar sobre isso amanhã, amém? Então, irmãos, abra comigo João capítulo 2. João capítulo 2. João capítulo 2. Vimos isso aqui semana passada, tá bom? Mas ainda temos sentimento de ver mais um pouco sobre as bodas em Caná da Galileia. João capítulo 2, versículo 1 fala: 3 dias depois de que? Você volta uma página atrás, que você vai entender novamente. Batismo de Jesus, os discípulos seguindo Jesus. Então, seja, depois disso, aí você entende, quando você lê na Bíblia, 3 dias depois de que? Tenha, irmãos, o desejo de conhecer mais da palavra de Deus. Então, depois de que? Deixa eu voltar uma página, eu vou ver. Entendeu? Aí você entende o que está sendo falado. Porque originalmente a Bíblia não é distribuída em capítulos nem versículos. Entendeu? Foi proporcionado isso, capítulos e versículos, para facilitar o nosso encontrarmos o que está sendo falado. Por exemplo, já pensou se não tivesse capítulo nem versículo? Aí o que eu ia falar com vocês? Vamos ler João, mas João onde? Entendeu? Não ficaria viável. Por isso que foi distribuído em capítulos e versículos, mas originalmente não há capítulos e não há versículos. Eram pergaminhos, eram livros, eram rolos, onde era escrito de forma íntegra, em forma completa. João capítulo 2, versículo 1 fala: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Versículo 2, Jesus também foi convidado. Então, seja, este momento aqui, em que houve o casamento, Jesus ainda não tinha se revelado ao mundo, entendeu? Ele foi batizado, mas ele ainda não havia se revelado como o Messias, como o Filho de Deus, como o Salvador que veio ao mundo para salvar o homem. Então ele estava ainda, entre aspas, para o mundo ele estava oculto. Mas ele estava onde? No casamento. Jesus ama os casamentos. Jesus ama estar em um casamento. Seja este que está acontecendo, seja este que irá acontecer, ou seja este que já aconteceu. Jesus ama a esfera do casamento. Então eu já adianto para você que é casal, você que está pensando em casar, você que já casou, convide Jesus para estar no seu casamento. É o melhor convidado que você pode convidar para dentro do seu casamento. Às vezes nós convidamos tantas pessoas que não agregam, não é isso? Que ao invés de agregar, trazem dificuldades, problemas, não é isso? E esquecemos de convidar aquele que é o principal, aquele que é o mais importante, aquele que é o mais excelente, aquele que pode trazer solução, resolução, paz, alegria para dentro do seu casamento. É Jesus. E este casal não era bobo. O que eles fizeram? O quê? Vamos convidar Jesus. Então, irmão, se você está do lado aí da sua esposinha, do seu esposinho, vira para ela ou vira para ele e fala: vamos convidar o Senhor para o nosso casamento? Amém? Se o seu cônjuge não está aqui, chegando em casa, você fala com ele, chama ele, benzinho, aí o marido já vai pensar: o que você quer? Alguma coisa ela está querendo, não é isso? Benzinho, tem algo para te falar, e o marido já estremece. Alguma coisa aconteceu, algum problema, alguma dificuldade. Ou para sua esposa, né? Amor, benzinho, seja como você trata o seu cônjuge, isso é maravilhoso. Seja vida, seja amor, seja... Irmãos, isso é maravilhoso. Amém? Só não trate usando palavras negativas. Amém? Vamos ter cuidado com isso, né? Não refira ao seu cônjuge usando termos negativos, porque isso não traz bênção para o seu casamento. Abençoe o seu cônjuge, abençoe ele, abençoe ela, né? Trate com a vida de Deus que está em você, trate com o amor de Deus, amém? Então, se você falou agora com seu esposo ou com a sua esposa, vamos convidar Cristo para o nosso casamento,
Se o seu cônjuge não está aqui, chegando em casa você fala para ele ou para ela, não é isso? Benzinho, amor, vida, paixão, B. Existem várias nomenclaturas. Vamos convidar Cristo para o nosso casamento. Amém? E esse casal fez isso. Jesus também foi. Eu gosto de frisar isso aqui. Jesus não entra sem ser convidado. Jesus, ele é um cavalheiro. O Senhor, ele é culto. Ele não arromba portas. Ele só entra se a porta estiver aberta. Apocalipse capítulo 3. Apocalipse rapidinho comigo, capítulo 3. Apocalipse 3, versículo, falando à igreja em Laodiceia. Apocalipse 3, versículo 20. Fala o seguinte: eis que estou à porta e bato. No nosso casamento, mas se você não é casado, aplica-se à sua vida pessoal também. Então, seja na nossa vida, alguém batendo na porta. Eis que estou à porta e bato. A porta, na Bíblia, na maioria das vezes, ela pode ser interpretada como o coração. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, ouvir a palavra. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa. Você quer Cristo na sua casa? Você precisa abrir a porta para Cristo na sua casa. Abre a porta, chama os irmãos para um almoço de domingo. E amanhã é domingo, né? Farofa de manteiga com... Tem uma farofa de banana com bacon aí, meus irmãos. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Não, irmão, Senhor Jesus. Então convide, quando você convida o servo de Deus, ou quando você convida o povo de Deus, você está convidando o próprio Deus. Então abra a porta do seu coração para o Senhor. Se alguém ouvir a minha voz, o que ele está fazendo? Batendo, né? Ele não vai arrombar a porta. O Senhor, ele é muito cavalheiro, ele é culto, ele é educado, ele não vai arrombar portas, ele espera a porta se abrir. Então, se nos casamentos, se ainda está faltando a verdadeira alegria, porque talvez essa porta não tenha sido ainda aberta pelo Senhor, para o Senhor. Entendeu? Abra a porta para o Senhor, abra a porta da sua casa, abra a porta da sua vida, abra a porta do seu coração e fala: Senhor, pode entrar. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Então, voltando para João capítulo 2, o Senhor foi convidado, porque ele não arromba portas. Quem é intruso, quem é ladrão, quem quem entra sem autorização, sem ser convidado, é o inimigo de Deus. Este, meu amigo, ele não perde oportunidade. Qualquer brechinha, ele está entrando mesmo. Então vamos fechar a nossa vida, a nossa casa e o nosso casamento para a ação do inimigo e vamos abrir para o Senhor. Amém? Vamos abrir a porta para o Senhor. E o Senhor foi convidado com quem? Com seus discípulos para o casamento. Que Jesus também tinha os seus discípulos, não é verdade? Então, seja, graças ao Senhor pelos discípulos, né? Que nós também podemos ser convidados para essa festa de casamento. Versículo 3: tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: vinho na Bíblia representa o quê? A alegria. Onde é que está isso? Salmos 104, versículo 5. Olha só o que significa o vinho. Salmo 104, 5 fala o seguinte. Não é 104 não. É 104, 5 não, 15. 104, 15 fala o seguinte: o vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe dá brilho ao rosto. Então o vinho na Bíblia tipifica a alegria. Então nesse casamento, o casamento nem começou, já acabou o vinho. Às vezes nós não olhamos por essa, né? Às vezes o vinho acabou já no noivado.
Quantos relacionamentos, no noivado mesmo acaba a alegria, não é isso? Nem entra para o casamento. Acaba a satisfação, acaba a alegria. Então, o vinho na Bíblia é alegria. Então, é o seguinte, versículo 3, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Ou seja, eles não têm mais alegria. Porque naquela época era servido, irmãos, né? O vinho nas comemorações. Versículo 4 fala o seguinte, mas Jesus lhe disse, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Ainda não é chegada a minha hora de se revelar. Certo? Se revelar para o mundo. Porque ele iria fazer ali um milagre. Certo? Ainda não é chegada a minha hora. Versículo 5. Então ela falou aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. O segredo do vinho, da alegria em uma esfera de relacionamento, em especial do casamento, é fazer tudo o que ele disser. Você quer trazer alegria para a sua vida? Faça tudo o que o Senhor disser. Irmãos, não há erro. Tudo que nós fazemos, segundo a vontade de Deus, traz-nos uma alegria, uma satisfação. E ela falou, olha, presta atenção nas palavras dele, faça tudo o que ele vos disser. Versículo 6, estavam ali 6 talhas de pedra. Vimos isso no alimento diário, o número 6 representa o número do homem, o homem foi criado no 6º dia, certo? Então, todas as vezes que a Bíblia fala número 6, refere-se ao homem. Então, ao homem, refere-se ao homem, e talhas de pedra, você pode entender como o homem número 6, e a pedra, o coração do homem. Então, ou seja, naquelas talhas de pedra, que eram uns blocos, talha, é uns blocos, tá? Na rocha mesmo, pedra, e eles talhavam a pedra, e fazia-se o recipiente, certo? Para conter o líquido. Porque essas talhas de pedra eram usadas pelos judeus para purificação. Era colocado ali água e eles se purificavam, representando a purificação dos pecados. Então havia ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Metretas é um jarro, é como um jarro, que ele pega em torno de 20 a 22 litros. Então era muita coisa. 6 talhas, cada talha pega 2 ou 3 metretas, 22 litros. Suponhamos que cada talha pegava cerca de 66 litros. Não é isso? Versículo 7. Jesus lhes disse, enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Percebe-se que houve uma palavra de comando. E após a palavra de comando, houve uma reação à palavra. Se Deus fala, mas da minha parte não há uma reação, o milagre não acontece. Entendeu? Para que haja um resultado, primeiro Deus fala, depois há uma reação da nossa parte. Cristo falou e eles obedeceram. Então, quando eu e você obedecemos, irmãos, nós tocamos nesses milagres de Deus. Encheram totalmente, então lhes determinou. A água na Bíblia, lembra-se que nós estamos falando do vinho que acabou. O vinho representa a alegria, certo? Mas aqui a água, nesta passagem, porque na maioria da Bíblia, quando fala água, refere-se à vida de Deus. Refere-se também ao Espírito. Mas nesta passagem, Rodrigo, a água aqui representa morte, tristeza. Certo? Esta água aqui é a mesma água de Gênesis capítulo 6. O dilúvio. Águas de morte, águas de julgamento. Então Jesus falou o seguinte, olha, pega o homem, porque a alegria representando o homem, pega o homem, o vinho acabou no interior do homem, no coração do homem, o homem não tem mais alegria. Agora, ao invés de ter alegria no coração do homem que é vinho, o coração do homem está cheio de água, que é a tristeza e morte. Aí Jesus fala o seguinte, tirai agora
e levai-o ao mestre-sala. Eles o fizeram. Versículo 8, versículo 9. Tendo o mestre-sala provado a água, transformada em vinho. Então Jesus fez o que ali? Um milagre. Acabou o vinho, enche de água. Eles não entenderam nada. Mas o que eles fizeram? Eles obedeceram. Então o segredo não está em entender a palavra. O segredo está em obedecer a palavra. Às vezes nós temos a percepção errada de primeiro eu entendo, depois eu obedeço. Porque se eu não entender, eu não obedeço. O homem ele é muito racional com as coisas de Deus. O homem ele quer pensar, ele quer entender, ele quer saber como funciona para depois haver uma reação da parte do homem. Entendeu? Mas Deus não age assim. Deus não quer que nós entendamos, Deus quer que nós obedeçamos. Obedecer é melhor do que sacrificar. Então não precisamos entender. Os serventes não entenderam nada, encheram os blocos de rocha de água. E eu imagino eles pensando, o que vai dar isso aqui? Eles nem conheciam Jesus. Então eles não tinham aquela carga que os judeus têm, aquela carga de religião e tradição. Porque se pedisse para um judeu encher ali, ele fala, não, mas não está na hora da purificação. Não está na hora do ritual, nós não vamos encher nada. Mas como aqueles serventes eram simples e obedientes como os adolescentes, que o Senhor tem usado muito grandemente hoje, eles encheram. Entendeu? Aí o que aconteceu? Quando eles pegaram, o que a água virou? A água virou o vinho. Versículo 9, tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse, todos costumam pôr primeiro o bom vinho. E, quando já beberam fartamente, serve o inferior. Ou seja, quando o povo estava já bem mais alegrinho, qualquer coisa serve. Porque quando está são, quando está lúcido, aí há um controle de qualidade. Prova, não, isso não dá para mim. Não. Agora já quando já está de fogo, né? Como muitos dizem, qualquer coisa que vier é lucro. Aí o mestre-sala não entendeu que mestre-sala, irmãos, presta atenção, naquela época existia o mestre-sala. O que o mestre-sala fazia? Ele era contratado somente para o controle de qualidade. Era ele que fiscalizava, era ele que olhava, está do jeito, provava o vinho, esse vinho é bom, esse vinho é ruim, esse vinho não presta. Entendeu? O mestre-sala, ele era esse controle de qualidade nos casamentos. Então ele já tinha provado vários vinhos em vários casamentos. E ele falou, vocês fizeram diferente, porque em todos os outros, o vinho melhor vem primeiro. Quando ele acaba, o povo já está... Qualquer coisa que você jogar neles, eles bebem. Mas vocês fizeram diferente. Vocês trouxeram o vinho melhor para o final. Mas esse vinho melhor não era o vinho que ele estava acostumado. Era o vinho que tinha sido transformado da água para o vinho, que Jesus, como um milagre, ele fez na vida daquele casal. Então, irmão, se o seu casamento acabou o vinho, acabou a alegria, o vinho que vier depois pode ser muito melhor do que até mesmo o vinho do noivado, o vinho na época do noivado, o vinho na época do namoro. A diferença está em quando Jesus está ou não está no casamento. Se ele está, o vinho, que é a alegria temporária e momentânea, pode passar, mas eis que surge um vinho novo, um vinho superior ao primeiro. Mas quando ele não está, quando o vinho acaba, vai ficar só morte. Não vai haver resolução dos conflitos, não vai haver perdão, não vai haver paz, não vai haver alegria, só vai haver, irmãos, atrito. Quantos casais hoje você vê 10, 20, 30, 40 anos vivendo juntos, só é atrito. Não é isso? É só confusão. Mas quando há Cristo no centro desse casamento, o que acontece? Ali há paz, ali há alegria. E você vê isso em muitos casamentos. 30, 40, 50 anos de casado, vivem como se fosse o primeiro dia. Não é isso? É amor, é benzinho, é aquele amor, é aquele vínculo, não é isso? Cristo é o que une as pessoas. Cristo é o que traz equilíbrio aos casamentos. Então ele falou o seguinte, olha, porém guardaste o bom vinho até agora. Versículo 11, com este, deu Jesus princípio a seus sinais, em Caná da Galileia, manifestou a sua glória.
manifestou a sua glória. Ele manifestou a glória dele, primeiramente, no casamento. Então o homem foi criado para viver em união. O homem, o que o Senhor fala lá em Gênesis? Não é bom que o homem esteja só. Criou Eva. E na esfera do casamento entre Adão e Eva, o Senhor se manifestava. Então o homem foi criado para viver a esfera do seu casamento na presença de Deus. Então, se você esqueceu do Senhor, se você não tem se lembrado dele, se você ainda não o convidou para o seu lar, para a sua casa, para a sua vida, está na hora de você fazer isso. Se você saiu fora, se você esqueceu dele, se você passou a viver uma vida longe dele, está na hora. O tempo é hoje, né, da reconciliação com o Senhor. Para que você novamente, Senhor, habite, volte para a minha casa, volte para o meu casamento, volte, Senhor, para a minha vida. A minha vida está sem sentido. Irmãos, a vida do homem sem Deus, ela é sem sentido. A vida do homem sem Deus, ela não tem nenhum sentido. Certo? É sem esperança. É sem satisfação. Mas quando a vida, ou o casal, ou a esfera ali do relacionamento tem Cristo nele, irmãos, ali é alegria, não é, irmão? Cleomar tem testemunhado isso aqui, que agora que eles estão vivendo a vida de casados, não é isso? Ele e Aura. Tá. Agora, como é que é, irmão? Agora que eu estou vivendo, porque o vinho novo, o primeiro vinho passou, né? Acabou? Era problema, né? Aí, e agora? Agora o vinho novo chegou. Irmãos, são um casal de namorado. Estão vivendo como namorados, né? Isso encoraja-nos, que somos mais novos. Então, irmãos, isso é o quê? Isso é resultado do vinho novo. Isso é resultado de Cristo na vida deles. Amém. Se você quer ter sentido no seu casamento, se você quer viver em paz com a sua esposa, com seu esposo, vocês precisam ter Cristo na vida de vocês. Amém. Senão, meu irmão, uma hora ou outra, a paciência acaba. Uma hora ou outra, o estopim, não é isso? Que já é curto. Uma hora, irmãos, a bomba explode. Uma hora, irmãos, as coisas acontecem. Mas graças a Deus, porque Ele está disponível a nós. Ele está disponível para nós. Então Ele começou o milagre na esfera do casamento. E muitos creram nele. É interessante que muitos creram no Senhor pelo fato dele ter feito aquele milagre no casamento. Então o casamento é tão importante para Deus, para o mundo espiritual, porque no casamento as pessoas podem vir a crer no Senhor pelo testemunho de um casal. Entendeu? Pelo testemunho desse casal, pessoas podem vir crer no Senhor. Então, irmãos, o Senhor Ele quer que você e eu vivamos alegres, Ele quer que eu e você vivamos contentes. E eu gostaria de ler aqui um versículo com vocês, está lá em Atos capítulo 2, versículo 28, Atos 2, 28. Atos 2, 28 fala o seguinte: fizeste-me conhecer os caminhos da vida. Versículo 28, encher-me-ás de alegria na tua presença. A alegria só é encontrada na presença do Senhor. E aqui fala encher-me-ás, não é isso? O que o Senhor falou com os serventes em João 2? Enchei as talhas. Enchei, que eu vou fazer eles transbordar de alegria. Eles vão ser alegres. Versículo 46, falam da vida dos recém-salvos, né? Atos 46 fala: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Quando um homem conhece o Senhor, ele tem experiência com o Senhor, ele se converte ao Senhor, o que acontece? Ele vive a alegria e singeleza. O coração do homem enche de alegria e singeleza de
coração. Primeiro Crônicas, está depois de Reis, Primeiro Crônicas, capítulo 16, Primeiro Crônicas 16, versículo 7. Primeiro Crônicas 16, 7 fala o seguinte: naquele dia foi que Davi encarregou pela primeira vez a Asaf e a seus irmãos de celebrarem com hinos o Senhor. Versículo 8: rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Este deve ser a minha vida e a sua vida. Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome. É por isso que nós invocamos, ó Senhor Jesus. Versículo 9: cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Se você busca o seu coração vai ser alegre. Busca o Senhor, não busca outra coisa, porque outra coisa não traz alegria para o coração do homem. Jó, livro de Jó, 5, Jó 5, versículo 8, Jó 5, 8 fala o seguinte: quanto a mim, eu buscaria a Deus, a Ele entregaria a minha causa. Ele faz, Jó 5, agora eu vou ler o versículo 9, Ele faz coisas grandes, inescrutáveis, e maravilhas que não se podem contar. Faz chover sobre a terra, e envia água sobre os campos, para pôr os abatidos no lugar alto, e para que os enlutados se alegrem da maior ventura. Às vezes, irmãos, fora de Deus, uma vida que o homem vive, leva uma vida enlutada. Você está entendendo? Aqui fala enlutada, aqui fala abatida, mas o que o Senhor quer fazer? O Senhor Ele quer nos levar até essa alegria. Salmos, vai um pouquinho para frente, aí você vai chegar em Salmos. Salmos 86, Salmos 86. Depois de Jó, você vai encontrar já Salmos 86, Salmos 86, versículo 3. Essa é uma oração para nós que ainda não tocamos nessa alegria. Salmos 86, 3 fala o seguinte: compadece-te de mim, ó. Como está a sua vida hoje, agora? Talvez você está, irmãos, tendo uma vida, entre aspas, enlutada. Talvez você não está achando sentido para a sua vida. Talvez você tenha buscado, e não tem encontrado sentido da sua vida. Você não tem encontrado a verdadeira satisfação, você não tem encontrado a verdadeira alegria. Irmãos, nesse momento é hora de nós dobrarmos os nossos joelhos diante do Senhor e falar: Senhor, compadece-te de mim, pois a ti clamo de contínuo, alegra a alma do teu servo, porque a ti, Senhor, elevo a minha alma, pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Senhor Jesus, versículo 6, escuta, Senhor, a minha oração. Ora ao Senhor: Senhor, eu não tenho encontrado, eu não toquei ainda nessa verdadeira alegria, Senhor, me socorre. Senhor, venha ser, Senhor, essa minha satisfação que eu tanto preciso, essa alegria que eu não tenho encontrado em nenhum outro lugar. Senhor, socorre-me. Tem um hino que já nós não cantamos há muito tempo, é um hino que fala: salva-me, salva-me, não é isso? Ok, como é que é o refrão? Salva-me dos meus problemas, ó querido Salvador. Irmão, o Senhor quer te salvar. Sou um pecador aflito. Irmãos, ore ao Senhor: Senhor, eu sou pecador aflito. Não tenha vergonha de Deus, irmãos. Não tenha vergonha de confessar ao Senhor.
as suas dificuldades. Irmãos, não vá a Deus cheio de rituais. Vá a Deus com um coração atrito, um coração aberto, um coração alargado. Senhor, salva-me, Senhor. Senhor, eu não tenho encontrado a verdadeira alegria. A minha vida está um caos, a minha família está um caos. Senhor, meu coração está um caos. Senhor, salva-me, Senhor. Socorre-me, Senhor. Irmãos, Ele é fiel, Ele não nos desamparará. Vai um pouquinho para frente, Salmos 118. Salmos 118, versículo 24, fala o seguinte. Salmos 118, 24 fala: este é o dia que o Senhor fez. Que dia é esse? Hoje. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Aí o versículo 25 fala: salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Senhor, concede-nos prosperidade. Salva-nos, Senhor, para que eu possa viver essa vida de alegria. Salmo 126, rapidinho comigo, Salmos 126, versículo 1, fala o seguinte: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu. Deus quer ver a sua boca, irmãos, só os dentes. Não é isso? Deus quer ver a sua boca, irmãos. Deus não quer te ver pranteando. Deus não quer te ver triste, irmãos. Deus não quer nos ver tristes e abatidos. O Senhor quer restaurar sua sorte, o Senhor quer levantar você, o Senhor quer ver você rindo. Aqui fala: a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Versículo 3, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Não é grandes coisas eu tenho, não é grandes coisas eu conquistei, é grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Provérbios, um pouquinho para frente aí você chega em Provérbios 12, versículo 26, Provérbios 12, 26. Provérbios 12, 25. A ansiedade no coração do homem o abate. Quer ver uma coisa? O mal do século, o que deixa as pessoas mais abatidas, mais cabisbaixas. Você olha para a pessoa está com a cara de morte. Chama-se ansiedade. A ansiedade hoje conhecida por muitos o mal do século. A ansiedade, ela oprime o homem, irmãos. A ansiedade, ela abate o homem. A ansiedade, ela maltrata o homem. A ansiedade mata o homem. Mas o Senhor não quer isso para você. A ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Irmãos, quanto mais, talvez passando pelo vale da ansiedade você estiver, mais da palavra você tem que ter, mais na palavra você tem que emergir, irmãos. Porque é a palavra que vai trazer alegria para a sua vida. Amém? 2 Coríntios, rapidinho comigo, que eu já vou concluir aqui. 2 Coríntios 6, 2 Coríntios 6. Versículo 1, 2 Coríntios 6, 1 fala o seguinte: aventura-se alguns de vós, tendo questão, eu estou lendo primeiro, Senhor Jesus, 2 Coríntios 6, olha, presta atenção, nós, fala bem alto comigo, e nós, está baixo ainda, e nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também vos exortamos a que não recebais em vão. Sabe o que é receber em vão a graça de Deus? É receber tudo que Deus deu para você e você viver uma vida triste. O Senhor fez tudo por você e você insiste em viver uma vida triste, recebendo a graça de Deus em vão. Agora o versículo 2 fala: porque Ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia
da salvação. Irmãos, o tempo é hoje. Aí ele continua: eis agora o tempo sobremodo oportuno, é hoje, é agora. Eis agora o dia da salvação. Ou em outras palavras, eis agora o dia de você se alegre. Eis agora o dia de você se alegrar. Eis agora o dia de você, irmãos, cantar louvores ao Senhor. Toca nesse Cristo, irmãos, que ressuscitou por nós. Toca nesse Cristo que se deu, entregou por você, morreu por nós, mas também ressuscitou por nós. Versículo 3: não dando nós nenhum motivo de escândalo, em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Versículo 4: pelo contrário, em tudo recomendamo-nos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, olha só isso aqui, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos e entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, mas você não está morrendo, como se estivéssemos morrendo, e contudo, eis que vivemos, como castigados, entristecidos, mas sempre alegres. Jesus é o Senhor, irmãos. Tudo isso não pode afetar você. Açoite, perseguição, infâmia, injúria, dificuldade no trabalho, dificuldade financeira, dificuldade com saúde, nada disso pode tirar a sua alegria. Porque Paulo testifica aqui, fala, olha, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Você tem tudo, você tem Cristo. Você tem Cristo. E para terminar, você sabia que o fato de você se alegrar é uma ordem de Deus? De você viver alegre? Não é nem uma orientação, é uma ordem? Abra comigo e nós terminamos de pé, por favor. Filipenses capítulo 4. Filipenses 4, versículo 4. Fala o seguinte, Filipenses 4:4, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Esse alegrai-vos é uma ordem. Olha o que o Senhor nos fala, alegrai-vos sempre. Onde? No Senhor, porque Ele é a nossa alegria. Amém? Já que você está de pé, só vira para o lado, para trás, em pequenos grupos ainda, vamos compartilhar por uns 5 a 10 minutos. Amém? O que nos foi falado na palavra.